aqui na presença do Senhor, é uma grande bênção. Deus tem nos abençoado dia após dia, falado em nossos corações. E agora de manhã também nós vamos meditar, seguindo a nossa exposição, a nossa revista que fala sobre deuses fake. E nós temos essa lição, que é a lição de número 11, a constante tentação da idolatria. Convido os irmãos, então, a abrirmos as nossas Bíblias. No segundo livro de Crônicas, capítulo 20, é o texto base da nossa meditação nessa manhã, também na escola dominical. Nós vamos depois, em cada classe, aprofundar mais nesse texto e nessa lição. Neste momento, vamos fazer uma pastoral, uma introdução, de uma forma a refletirmos de uma forma ampla sobre esse tema. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 31 em diante. Vamos ficar em pé mais uma vez? Se você puder, faça isso para a glória de Deus. E vamos ler esse texto. Eu vou fazer a leitura, os irmãos acompanhem comigo. Diz assim: Josafá reinou sobre Judá. Tinha 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Azuba, filha de Sili. Ele andou no caminho de Asa, seu pai, não se desviou dele, fazendo o que era reto perante o Senhor. Contudo, os altos não se retiraram, porque o povo não tinha ainda disposto o coração para com o Deus de seus pais. Quanto aos mais atos de Josafá, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas registradas por Jeú, filho de Anani, que as inseriu na história dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu iniquamente. Aliou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodavá, de Maressa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Azarias, o Senhor destruiu as tuas obras, e os navios se quebraram, e não puderam ir a Tarsis. Descansou Josafá com seus pais, e foi sepultado com eles na cidade de Davi, e Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve este irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos estes foram filhos de Josafá, rei de Israel. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Vamos ler o último? Tendo Jeorão assumido o reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Vamos orar. Deus Santo, é a tua palavra, que foi lida, e a história dos reis de Israel, de Judá, e nos ensina a viver uma vida que te agrada. Tem misericórdia de nós, abençoe o teu servo a trazer a meditação conforme o teu querer aos corações de cada irmão, e também abençoe cada irmão. Abre os ouvidos e as mentes para receber com alegria a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar. Passado, presente e futuro, isso está diante de nós. Sempre nós meditamos sobre o que aconteceu, sobre o que está acontecendo neste momento e o que vai acontecer. Isso faz parte da nossa vida. E essa lição nos traz um pensamento nessa linha de passado, presente e futuro. E nós podemos observar a história de Josafá, um rei que, no começo do texto, nos mostra que ele seguiu ao Senhor, que ele fez coisas boas diante de Deus. Contudo, algumas ele não observou, não é? Ele foi um rei que até fez algumas reformas, experimentou livramentos extraordinários do Senhor, mas deu algumas brechas, deixou algumas brechas que impactaram a sua vida e as gerações futuras. E o texto, então, nos faz pensar que a idolatria precisa ser combatida. Como disse Calvino, o nosso coração é uma fábrica perpétua de ídolos. Pensa nisso, uma fábrica perpétua de ídolos. E nos cabe, então, diante da palavra de Deus, combater, e é isso que o texto está nos ensinando, que a idolatria está no presente, no passado, presente, e aqui no caso, o futuro. Então,
Diante disso, o crente busca a fidelidade, olhando para o passado, trabalhando no seu presente e buscando um novo futuro. E como esse desafio, então, que nós temos, esse combate, como ele pode ser visto no tempo? Vamos olhar a história de Josafá. Josafá, então, no passado, ele tomou algumas decisões erradas. Na lição passada, inclusive, ele fez aliança com Acabe. Era uma aliança que parecia ser só política, mas nós vimos que não era só apenas política. E esse é um problema de pensar que as coisas no trabalho ou na sociedade são distintas da palavra de Deus, são distantes da palavra de Deus. Josafá tomou aquela atitude de fazer uma aliança política, mas não era política. No fundo, ela era espiritual. E ele se uniu, então, com aquele que não seguia o Senhor, que era idólatra. E veja que o Bavinck comenta que o pecado consiste em trocar Deus por algo da criação. E a gente tem visto isso no mundo, né? Josafá, então, ele tomou essa decisão de fazer uma aliança lá atrás, e essas concessões, então, geraram um problema mais à frente. O seu passado afetaria o seu futuro, com certeza. No presente de Josafá, nesse texto, ele ainda negligenciou, ele andou nos caminhos do Senhor, mas não completamente. O texto diz que ele deixou ali os altos permaneceram, lugares então de idolatria a outros deuses ficaram ali. O coração então de toda a nação não estava completamente firme diante do Senhor. E John Owen nos chama a pensar da seguinte forma: esteja matando o pecado, ou ele vai te matar. Esteja matando o pecado, ou ele estará matando você. E nós percebemos, então, que a necessidade desse princípio de vigiar no presente, porque a idolatria está também ali presente, não é? E o futuro, então, de Josafá? Vimos o passado, o presente e o futuro de Josafá. Consequências. Ele trouxe, então, o seu filho, Jeorão, e agora o seu filho assume. E o que o filho faz? Nós lemos o versículo 4. Você percebeu que o filho destrói tudo. O filho faz o quê com a família? Mata seus irmãos, todos os seus irmãos. Anda nos caminhos lá plantados, lá atrás, da aliança lá com Acabe. O filho, então, de Josafá faz isso. E Spru nos faz pensar que o pecado raramente permanece isolado, ele sempre se expande. Começa pequeno, daqui a pouco ele está enorme e vai avançando. E assim aconteceu aqui com Josafá. E o futuro, então, foi esse de destruição da sua família. Contudo, essa história não é apenas para aquele cenário lá dos reis de Israel, de Judá. Não, é também sobre todos os tempos, sobre o nosso tempo. A Bíblia, ela tem uma história que tem um princípio que serve para todos os tempos, e o padrão, então, continua. E nós percebemos, então, que muitos no passado, quando olha para a sua vida no passado, assim como Josafá, tiveram decisões erradas, erros em decisões importantes, alianças sem a direção de Deus, influências do mundo que foram aceitas lá no passado, prioridades da vida que foram desalinhadas, pessoas que tomam um caminho e percebem que aquilo está completamente fora, mas percebem muito mais tarde, a consequência virá, já foi tomada a decisão. Então, o pecado, muitas vezes, não é resolvido lá atrás. Ele aconteceu lá atrás. E não dá para voltar, né? A gente pode voltar no passado? Muitas vezes não. Você toma uma decisão e aquela situação, às vezes, nem muda mais. Gálatas 6, 7 diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também? Ceifará. E Salmo 106, 35, antes se mesclaram com as nações, eles aprenderam as obras, deram culto aos seus ídolos. O povo de Deus abraçando os ídolos daquela época, e hoje também, muita gente abraçando os ídolos da nossa época. John Owen diz que o pecado que você tolera é o pecado que você fortalece. Olha, como é forte isso. O pecado que você tolera é aquele que você fortalece. Então, muitos erram, têm um passado complicado, contudo, ainda olha para o presente e não muda. Olha para trás, puxa, eu errei, estava errado nisso, mas olha o seu presente, continua naquela idolatria. E às vezes de forma sutil, fala, não, mas é diferente hoje, não é?
Então, de forma sutil, a gente percebe a idolatria entrando no entretenimento. Como ela entra no entretenimento, a gente nem percebe. Ontem eu estava numa formatura, e ali o pessoal falando sobre aqueles discursos, né? E uma das pessoas falando, não, porque aqui os formandos, então, vão buscar o conforto das pessoas, vão buscar o bem da sociedade, o conforto das pessoas e o bem de si mesmo. E naquele discurso não falou-se nada sobre o que Deus quer de vocês, formandos. E é assim, as coisas vão entrando de forma a deixar o Senhor de lado. E vamos fazer as alianças que nos parecem boas diante dos nossos olhares e do mundo, e se esquece de Deus e coloca, então, uma idolatria, porque está adorando outras coisas, colocando em outras coisas a esperança, a certeza da vitória. Valores contrários à palavra de Deus. Quantos valores hoje nós continuamos a ver no mundo? Prioridades. Quantas prioridades? A prioridade pelo conforto, pelo status, não é? Eu brinco, pastor Marcelo desafiou a gente a acordar cedo, né, pastor? Para estar aqui 6 da manhã. Ah, não, mas a minha prioridade é o meu sono. Não é assim? É o conforto da minha cama que está tão bom. Quantas coisas nós buscamos para o nosso próprio conforto e deixamos a palavra de Deus. Parece pequeno, mas não é pequeno, não é pequeno. Paulo fala assim, aquele, pois, que pensa estar em pé, que veja que não caia, não é? Veja que não caia. Então, assim, a nossa sociedade, quem sabe o nosso presente está assim. João nos chama a atenção, olha, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ele não está escrevendo para o ímpio, ele está escrevendo para quem? Ele está chamando, o pastor Marcelo trouxe essa carta, expôs essa carta. Ele está falando com o povo de Deus, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. E nós percebemos, então, que nos dias atuais continua a idolatria entrando, às vezes de forma sutil. E Jonathan Edwards diz que o coração humano não deixa de adorar, ele apenas muda o objeto da adoração. Nós somos seres, alguns dizem isso, nós somos seres adoradores. Alguma coisa nós vamos adorar. Se não é Deus, que é aquele que deve ser adorado, digo de toda honra, glória e louvor, se não é Ele, outra coisa nós vamos adorar. E nessa mesma formatura teve um outro discurso. E o discurso começou interessante, começou diferente dos outros, e eu pensei, essa pessoa é diferente. E quando chegou no final, ela falou assim, e eu, por fim, agradeço aquele que é digno de toda honra e toda glória, ao meu Deus. Quantas vezes é necessário a gente falar para o mundo, nós temos um Deus, Ele é o nosso Senhor. Eu estou aqui, estou estudando, estou trabalhando, mas a minha adoração é para o Senhor, é para o Senhor. E isso impacta a vida. Aquele que continuar na idolatria, se não tiver mudança, vai ter impacto. Quantas vezes os filhos se afastam? Quantas vezes os pecados se repetem? Quantas vezes a fé fica mais fraca, se enfraquece cada vez mais? Quantas vezes a esperança morre? Por quê? Porque continua a prática da idolatria, mesmo que pequena. Deuteronômio nos diz a ensinar os nossos filhos para que no futuro tenha mudança de vida. Ele usa essa palavra inculcarás, essas palavras as inculcarás a teus filhos. Contudo, quando olhamos então, poxa, como vamos fugir desse presente, passado e futuro, mesmo o crente está sujeito, o crente errou, teve o seu erro no passado, às vezes permanecem alguns erros, e se preocupa então com o futuro. Não é possível pensar isso de uma forma mais abrangente. Não é possível pensar nisso sem recorrer a Cristo. Jesus Cristo é a resposta do passado, do presente e do futuro. Do passado, Cristo perdoa os nossos pecados. Os erros que cometemos, nós não conseguimos voltar lá atrás e repará-lo, mas Jesus perdoa o nosso pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar.
E Calvino diz, enquanto Cristo permanece fora de nós, nada do que ele fez tem valor para nós. Ou seja, Jesus é dentro de nós, ele vai fazer isso em nós. E quando confessamos o nosso erro, chegamos diante dele e pedimos perdão, o Senhor perdoa os nossos pecados. Glória a Deus. Porque senão a condenação era certa, porque Deus é Deus justo. E quando ele chegar diante de nós, o que a gente pode falar? Deus, eu errei mesmo. E ele sabe, não tem como esconder. Não tem como pegar as provas e escondê-la. Não tem como falar, não vamos prorrogar esse julgamento, não. Vamos segurar aqui até essa data, para não descobrir mais coisas. Não tem como fazer, porque Deus conhece todas as coisas. Cristo perdoa o nosso passado. E quando é o presente, Cristo transforma o nosso presente. Paulo diz, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, é nova criatura. É transformado pelo Senhor. Ele perdoa o nosso passado e transforma o nosso presente. Cristo não morreu apenas para nos livrar da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado. E nós temos uma canção assim, que fala que nós estamos livres do domínio do pecado. Cristo pode nos transformar. E aquele então que se converte, volta para o Senhor, se arrepende, ele começa a ter uma vida diferente. Ele começa a olhar para aquilo que ele fez no passado e fala, não quero repetir. Às vezes repete, mas o Senhor vai trabalhando com ele, vai fazendo uma obra no seu coração, de tal forma que vai chegar um momento que ele fala, eu não quero saber mais disso. O Senhor é que transforma o nosso presente. E além disso, Cristo é aquele que garante o nosso futuro. Glória a Deus. João diz assim, do João 10, 28, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. Que bênção, é o Senhor que garante então, aquele que começou a boa obra, vai completá-la até o dia final. Por isso que a irmã Bavinck diz que a perseverança dos santos é a obra contínua de Deus na vida do crente. Quem que age em nós? É o Espírito Santo agindo em nós. Essa é a perseverança. Estamos aqui, acordamos cedo, tivemos aqui, alguns estiveram aqui orando pela manhã, estamos aqui na escola dominical, culto à noite, buscando o Senhor, sendo edificado pela palavra dEle, corrigindo os nossos erros. Quem está fazendo a obra? É o Senhor Jesus é que está fazendo a obra em nossa vida. Não é possível, então, olhar só para a história de Josafá, do passado, do presente e do futuro. Só olhar para a nossa obra do passado, presente e do futuro. A gente pode até fazer isso, mas se a gente fizer somente isso, nós vamos ser igual ao mundo, vamos ficar rodando sem uma solução completa. Mas quando olhamos para o passado com o perdão de Jesus, olhando para a nossa transformação que Cristo está fazendo em nós, nós temos a certeza de um futuro melhor. Louvado seja Deus. A fidelidade, então, não conseguimos sustentar, mas Cristo sustenta ela por nós. Louvado seja o Senhor. Então, meus irmãos, como viveremos? Em primeiro lugar, viveremos em vigilância constante. Constante. O Senhor nos chama a trilhar um novo caminho. Ele não nos tirou do mundo, mas Ele nos deixa aqui, na oração sacerdotal, Ele fala, Pai, não nos tire do mundo, mas livre-nos do mal. Estamos aqui ainda em situações de risco, vamos dizer assim. A vigilância é constante, devemos vigiar e orar em todos os momentos. Como viveremos, meus irmãos? Viveremos em arrependimento dos nossos erros. Não podemos continuar carregando as nossas falhas. Ela deve ser, Lutero diz isso, toda a vida do cristão deve ser uma vida de arrependimento, porque é assim. Errei, eu vou arrepender, e arrepender significa buscar uma nova vida, e nós entramos, então, como viveremos? Buscando a santidade. É ela que nós vamos buscar. Nós somos chamados para ser um povo diferente, um povo transformado, um povo onde o mundo olha para nós e vê o espelho de Cristo, louvado seja o Senhor, o reflexo de Cristo. Como viveremos, meus irmãos? Uma quarta aplicação, discipulando dentro de casa. Veja que Josafá deu ali a Jeorão o reino. Talvez alguém falou, nossa, é o melhor presente que você pode receber, não é? É o ser o herdeiro, o rei. Isso adiantou de alguma coisa? Nada. O importante que nós devemos dar para os nossos filhos, mais importante, é a palavra de Deus, é ensinar a doutrina bíblica.
Como viveremos, irmãos? Tomando decisões conscientes. Decisões conscientes dentro da palavra. Com que consciência? Com a consciência bíblica, com o que o Senhor nos diz, essas decisões que nós devemos tomar. Por fim, meus irmãos, como viveremos? Dependendo da graça de Deus. Nós podemos pedalar, 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 mas é como se fosse ali no barro, não vai sair do lugar. Nós dependemos da mão do Senhor que vai e nos chama e nos puxa para uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Hoje é dia, então, essa manhã, de você ouvir essa palavra e não negligenciar. Tomar atitudes. Tomar atitudes para que sua vida seja mais abençoada a cada momento. Rompa com a idolatria e busque o Senhor Jesus. O futuro espiritual da nossa casa começa hoje. Vamos orar? Feche seus olhos. O pastor Marcelo vai orar conosco.